Boa noite a todos. Vamos nos assentar para iniciarmos o culto dessa noite. Vamos iniciar fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela semana, pela vida de todos aqui. Possamos cultuar o Senhor em amor, com o Pai. Te pedimos direção nessa noite. Que o Senhor traga os outros irmãos que estão se encaminhando para cá em paz, segurança. Nos guarda, Pai, guarda os nossos corações, guarde os nossos pensamentos, Pai, que possamos levar cativos todos eles a Ti e Te oferecer um culto de adoração, Pai, nessa noite. Que seja do fundo do nosso coração, que seja com sinceridade, que seja com discernimento, Pai, seja de reflexão, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem dado nas nossas vidas. Nos guarda e nos dirige. Em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar cantando ao Senhor. Eu peço que a igreja se coloque de pé, pois nós viemos aqui para adorá-lo. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és teu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver
Amém, irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre todos. Boa noite, que o Senhor esteja dirigindo e abençoando o povo de Deus. Temos aqui o Salmo 21, gostaria que você abrisse o Salmo 21, para nós podermos ler juntos. Diz assim o texto, a partir do versículo 1. O rei se alegra na tua força, ó Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhes o desejo do seu coração, não lhe negastes as súplicas dos seus lábios. Tu proveste as bênçãos de bondade, pusestes na cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e tu lhe destes, vida longa para sempre. Grande é a sua glória pela sua vitória. De honras e majestade o revestistes, certamente abençoaste para sempre e encheste com a alegria da tua presença. Pois o rei confia no Senhor, pelo constante amor do Altíssimo nunca vacilará. Na sua mão alcançará todos os seus inimigos, na sua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como fogo aceso, quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. As suas gerações destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Embora intentem o mal contra ti, e tramem perversidade, não podem prevalecer, pois tu lhes farás fugir todos para os seus rostos, apontarem o seu arco. Exalta-te, ó Senhor, na tua força, cantaremos louvores ao teu poder. Amém? Que esse texto é um salmo de Davi, falando da alegria que ele tem de ter a presença do Senhor na sua vida, e ele declarando que ele se firma nele, que ele se firma porque ele cumpriu os desejos do coração. Que estejamos também, da mesma forma, firmes no Senhor, alegres no Senhor, sabendo que o Senhor cumpre os desejos dos nossos corações quando temos corações sinceros, corações agradecidos, corações que louvam o nome santo do Senhor. Vamos então, agora nesse momento, continuar louvando, trazer os nossos dízimos e ofertas, lembrando que ainda estamos com culto reduzido, com apenas 1h20 de culto, mas em breve estaremos, se Deus quiser, retornando ao nosso horário normal. Que Deus nos abençoe e nos faça realmente com alegria trazer dízimos à casa do tesouro. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações Virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se
fizeram manifestos. Todas as ações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Oremos, queridos. Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos as tuas bênçãos sobre esses dízimos, sobre as ofertas, sobre tudo que foi entregue no teu altar. Queremos entregar as nossas vidas, esse culto que nós oferecemos a ti. Cada irmão que está presente, também cada aqueles que ainda não chegaram, aqueles que não poderão estar. Queremos te pedir pelos nossos idosos, que tu os guarde e proteja em todos os momentos de suas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja. Fala agora aos nossos corações, no nome poderoso de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a tua palavra em nossos corações, para que possamos, de fato, entendê-la para as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, então, no livro de Efésios. Nós continuamos no livro de Efésios. Nós vamos hoje, Efésios capítulo 5, do verso 11 até o verso 14. Obrigado, filho. 11 ao 14. Vamos lá. Diz assim o texto bíblico: E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, pois o que elas fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Todas as coisas manifestas pela luz, porém, tornam-se visíveis, pois a luz que é a tudo manifesta, Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Eu quero que você agora abra a tua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 61, porque você vai precisar, nós vamos fazer citação desse texto. Inclusive deixa marcado lá. Aliás, Isaías 60. Versículo 1 até o versículo 4. Nós vamos fazer conexão com esse texto e com o texto de João também. Isaías 60, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim o texto: Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti.
As nações caminharão na tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Os teus filhos virão de longe e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Amém? Agora abra lá no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do verso 4. Diz o texto, capítulo 1, João capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A verdadeira luz que ilumina a todos os homens, e estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Então vamos voltar ao livro de Efésios. Depois nós vamos novamente dar uma olhadinha nesse texto que nós lemos, nesses dois textos, para que você possa entender bem o que é que Paulo está nos dizendo nessa noite. Efésios capítulo 5, a partir do verso 11. O texto que nós vamos ler e que nós vamos meditar hoje, ele fala de luz, de escuridão, e ele pode-se dizer que este texto declara a seguinte coisa: que a luz na escuridão faz despertar das trevas aqueles que estão vivendo no pecado, para agora viverem na luz de Cristo. Então, o nosso propósito ao encontrarmos Cristo é despertarmos das trevas do pecado e vivermos na luz de Cristo. Amém? Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, ele orientou, nós vimos isso no capítulo 1, no versículo 1 ainda do capítulo 5, ele orientou os leitores a imitarem a Deus. E aí você fica pensando, como é que eu posso imitar a Deus? É verdade que alguns homens acham que são Deus, porque querem que toda a sua vontade se cumpra. E querem manipular, ter poder sobre os outros. Mas eles não são Deus. As suas atitudes não são divinas quando agem assim. Paulo instrui aos Efésios e a nós, por tabela, que nós deveremos viver segundo o padrão de Cristo, como filhos amados. Ele falou disso porque ele disse que antes nós estávamos nas trevas. Antes os gentios estavam nas trevas. E agora eles estão na luz. E agora eles devem ter outro procedimento, outro padrão de vida, outro padrão de existência. Eles deveriam, como disse a partir do verso 1, eles deveriam ser filhos imitadores como filhos amados. E deveriam praticar e viver o amor, copiando principalmente a Jesus Cristo, que se entregou por amor para que nossos pecados fossem perdoados. Jesus se sacrificou por nós e nós devemos imitá-lo, nos sacrificando uns pelos outros. A imitação que nós temos para com Deus, ele falou no capítulo 5, é que nós deveríamos ser santos e deveríamos abandonar relacionamentos e pensamentos que pudessem de alguma forma se assemelhar
ao nosso padrão anterior, às práticas anteriores, as práticas que são condenadas por Deus. Eles deveriam deixar os relacionamentos sexuais ilícitos, ele falou disso no versículo 3, e deveriam abandonar toda impureza, os pensamentos e palavras impuras, os desejos avarentos, que ele chama de idolatria. Eles deveriam abandonar a torpeza, abandonar as práticas impuras, os comportamentos morais deprimentes e degradantes. Eles deveriam abandonar todos os padrões que antes tinham e agora, por serem filhos de Deus, viver um novo padrão de vida, um comportamento moral exemplar, um comportamento e pensamento exemplar, de palavras exemplares, deixando as palavras vãs, os trocadilhos infames, e agora abençoando, louvando e sempre falando o que é bom para edificação. Eles deveriam fazer isso porque afinal eles eram filhos da luz, filhos de Deus, e deveriam produzir, como filhos de Deus, produzir frutos divinos, frutos que seriam bons e agradáveis a Deus, frutos que deveriam produzir na vida de outros também beleza, alegria, força, crescimento espiritual. Quando ele chega a esse verso 11, queridos, ele continua depois de falar que se fizermos aquilo tudo, nós íamos acabar descobrindo no verso 10 o que era agradável ao Senhor, ou seja, quando nós nos passamos a tentar imitar a Deus e a abandonar essas práticas antigas, padrões mundanos, nós acabamos descobrindo a vontade de Deus para nós, o que é agradável a Deus, e começamos a viver um novo tempo. E então ele começa a dizer que algumas coisas devem ser evitadas porque elas nos puxam para baixo, elas nos trazem de volta aos velhos padrões, elas nos levam às velhas práticas. É como se você tivesse sido curado de uma doença e depois retorna para o mesmo lugar onde aquela doença está, e você não está imune a ela, e você volta às mesmas práticas. Como alguém que está se curando de uma pneumonia e volta a andar na chuva, a pegar sol e pegar chuva, e aquela pneumonia que estava quase curada volta, e ele então retorna aos velhos, a velha doença e a possibilidade da morte física. Então Paulo vai dizer no verso 11: não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, as condenai. O texto fala de algo que eu devo evitar, que é a associação com as obras infrutíferas das trevas. Aí o texto diz mais ou menos o seguinte, em alguma outra versão, talvez a sua versão diga isso: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. A ideia de não se comunicar e de não se associar com essas obras infrutuosas das trevas, mas o padrão que eu devo ter é de condená-las. O Senhor está me levando a um seguinte procedimento: a ideia de não se comunicar é de não emitir mensagem, não receber mensagem e não traduzir a mensagem recebida para que eu possa entender. Então, isso está muito parecido com o que ele diz lá no Salmo 1. Não sei se você lembra o que diz o Salmo 1. Mas o Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem toma conselhos com os ímpios. Na verdade eu inverti, né? Não toma conselhos com os ímpios, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, a ideia de não se comunicar ou de não se associar é: você vê as obras das trevas, você vê os padrões mundanos, você não os pratica, nem você pensa e procura pensar como pensa aquele que pratica a obra das trevas.
nem você procura os motivos pelos quais aquele tipo de obra são praticados e tentar achar alguma razão, alguma lógica naquela prática. Isso deve ser tirado, a ponto de você não se comunicar e não se associar a nenhuma dessas obras infrutíferas que são frutos das trevas que caem sobre o mundo. Nem se associe a elas, antes elas devem ser condenadas. Então, a ideia é que eu, ao ver as obras das trevas, preciso declarar que elas são obras das trevas. Ou seja, quando eu vejo o pecado, eu preciso declarar que ele é pecado. Quando eu vejo a prática do pecado, eu preciso declarar que de fato isso é pecado e não é uma opção ou uma escolha. Eu não posso esconder a verdade a respeito do que as pessoas estão vivendo. A ideia de se associar ou de se comunicar é a mesma coisa da ideia do Salmo. É eu me assentar, eu tomar conselho, eu sentar com os escarnecedores, é eu, de alguma forma, ter uma ligação e uma associação com aqueles que praticam o mal. Eu não estou dizendo que você agora não pode mais falar com ninguém deste mundo, porque seria impossível, porque nós vivemos no mundo mal. Mas precisamos claramente saber dividir as coisas e separar as coisas e ter bem consciente aquilo que é condenado por Deus. E que simplesmente não podemos dizer, não, isso é apenas uma escolha sua. É uma opção sua. Sim, é uma opção sua, mas você precisa saber que isso é condenado por Deus. E aquelas obras que nós praticamos que são condenadas por Deus, receberão o juízo de Deus. E por isso precisamos declarar, olha, quem pratica estas coisas receberá juízo divino. E precisa se arrepender desses pecados e precisa abandonar essa prática. Então, o que Paulo está dizendo para os efésios é que eles não deviam se associar com essas obras infrutíferas e não deveriam se portar, ter qualquer associação com elas, mas sim condená-las. E aqui vem outra coisa que a gente vê muitas vezes dentro do nosso meio, as pessoas dizendo assim, não devemos julgar os outros. Nós não devemos julgar os outros, mas a palavra julga. E se a palavra diz que quem rouba é ladrão, e eu vejo alguém roubando, eu devo dizer que essa pessoa é o quê? Ladrão, e não suspeito, né? A gente vê o cara matando, aí diz o suspeito, assim que as reportagens aparecem, né? O suspeito foi preso. Não, está lá a imagem, ele matou, ele é assassino. Ele entrou na minha casa para roubar, ele é ladrão e não um suspeito. Percebem como a distorção da verdade se apresenta de várias formas? Então é preciso ser declarado que aquele que se prostra ou que adora um bem material, que adora uma obra feita pelas mãos humanas é idólatra. E ponto final. Aquele que se deita com a namorada antes do casamento está se prostituindo, está cometendo a prostituição. Aquele que vive sem ser casado, ele está na prática da impureza sexual, porque ele não foi diante de uma autoridade e fazer o seu pacto, a sua aliança, para juntos terem uma vida matrimonial. É preciso que as coisas sejam claras. O nosso mundo hoje está dentro daquilo que chamamos o politicamente correto. Eu preciso tentar obedecer o que é politicamente correto. E dentro do politicamente correto, nós temos uma enxurrada de pecado sendo colocada agora como opções. Então, o que Paulo está dizendo para os efésios, não se associem com as obras das trevas, porém as condene, ou seja,
declare que aquilo está errado, que é pecado e que está debaixo da ira de Deus aqueles que praticam tais coisas. Em nenhum momento vemos na Bíblia se passar a mão na cabeça de alguém, mas é declarada que o pecado foi cometido. Ele continua no verso 12. E ele diz, ainda a respeito dessa prática: pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. E essa é uma coisa interessante, porque às vezes nós, seres humanos, ouvimos falar de algo e queremos saber detalhes a respeito do pecado. Queremos saber detalhes, queremos ouvir o que aconteceu. Sabe qual é o problema disso? É que o mal, ele é tão poderoso em sua capacidade de contaminação. Muito mais poderoso do que o coronavírus para contaminar. Porque basta você ouvir algo a respeito das práticas imorais, práticas impuras, práticas terríveis, que em alguma parte do seu ser você começa a razoar, quem sabe se eu fizesse, eu também não poderia desfrutar de todo esse prazer. E mesmo que você não queira, a sua mente é bombardeada com desejos e com sentimentos que podem levar você à queda tal qual o outro cometeu. Por isso Paulo está dizendo que até ouvir falar daquilo que aquelas pessoas praticam, até citar a prática deles, é perigoso e deve ser tirado do nosso meio. Ou seja, aquilo que é pecaminoso diante de Deus, aquilo que é imoral diante de Deus, aquilo que está desaprovado por Deus, não deve nem passar na nossa mente, porque isso tem uma capacidade terrível de contaminar o coração do homem e nos fazer sentir de alguma forma aqueles desejos que os outros cometeram, que nós condenamos inicialmente e acabamos caindo na mesma coisa. Por isso Paulo vai dizer, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Porque nós, seres humanos, somos atraídos para o pecado, somos atraídos para o mal. E precisamos lutar com todas as nossas forças e contar com a misericórdia de Deus para que continuemos a nossa caminhada cristã sem nos desviar do Senhor. O verso 13, ele cita o seguinte: todas as coisas manifestas pela luz, porém, tornam-se visíveis, pois a luz que a torna manifesta. Em outro versículo, outra versão diz o seguinte: mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A ideia é que Deus, em sua luminosidade, a sua palavra, quando exposta, ela manifesta o pecado. Ela mostra o que há de errado. A exposição à palavra de Deus, ela causa em nós uma quantidade enorme de sentimentos, de emoções. Muitas vezes é desprezo. Às vezes raiva. Às vezes incômodo. Às vezes vergonha. Às vezes alegria. Às vezes ânimo, motivação. Ela é poderosa para penetrar no coração do homem, e como diz o autor de Hebreus, ela divide alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir o coração do homem e os pensamentos. Então o que ele está lembrando é que quando a luz é colocada sobre você, ela manifesta tudo que você é. Ela manifesta quem você é. E ela mostra diante de Deus, como no microscópio, todos os seus defeitos e todas as suas falhas. Eu não sei se você já teve esse tipo de medo. O medo de ir ao médico, de consultar com o médico e descobrir que você está com uma doença grave.
O medo de descobrir, de receber uma notícia ruim. E aí eu disse, não quero nem ver, não quero nem saber qual é a notícia, porque eu estou com medo do que vai sair. Ou seja, não adianta não saber, porque o que está lá, está lá. Mas a nossa consciência tenta escapar do peso das notícias, do peso do conhecimento, fugindo. E não é estranho porque que tantos homens e mulheres nesse mundo têm medo da palavra. Tem gente que quando você começa a ler a Bíblia e dizer as coisas para ele diz, não, para. Não quero ouvir, não quero saber. Por quê? Porque eles estão exatamente como alguém que está diante do médico e o médico está com os exames ali e a pessoa diz, eu não quero saber, doutor, se eu tenho câncer ou não. Eu não quero saber se os meus anos de vida, se eu vou morrer dentro de alguns dias. Eu não quero saber, eu prefiro ficar sem saber. O salmista, no Salmo 139, quando está escrevendo, ele declara que Deus sabe tudo sobre ele. E que ele não tem jeito de escapar de Deus. Que Deus o sonda, o conhece, sabe todos os pensamentos, que ele não consegue se esconder de Deus, que ele mesmo no profundo ou no mais alto, Deus vai estar lá e ele não tem como escapar. Depois de falar tudo isso, ele declara o seu coração, ele abre o coração para Deus, dizendo que ele tem raiva de muita gente, ele tem raiva daqueles que odeiam a Deus e que ele gostaria que eles fossem destruídos. E quando depois de falar essas coisas, ele se volta para Deus e diz, Senhor, sonda-me, conhece os meus pensamentos, prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A ideia do salmista é, Senhor, eu quero ir todos os dias à clínica que tu faz todos os exames que são necessários para revelar a verdade que há sobre mim. Imagine que agora você decidiu na tua vida diariamente, todos os dias fazer um tipo de exame diferente para tentar detectar alguma enfermidade para que você seja curado dela. E um dia você vai fazer exame de sangue, outro dia você vai fazer exame de coração, outro dia você vai fazer o exame físico, outro dia você vai fazer uma endoscopia, outro dia você vai fazer uma ressonância, outro dia você vai fazer uma tomografia, vai fazer teste de hormônios, vai fazer todos os exames possíveis e inimagináveis que a ciência já criou para descobrir doenças. Esse é o homem quando se expõe à palavra de Deus e faz o que o salmista diz no Salmo 1. Na sua lei medita de dia e de noite. É difícil, é cansativo, é dolorido, porque ao lermos a palavra e começamos a meditar sobre ela, não apenas uma leitura rápida, mas quando meditamos sobre o que ela diz, a nossa máscara de homem bom cai. Eu já contei a minha experiência com Deus nisso. A minha máscara caiu quando eu li a primeira vez o Sermão do Monte. E aquele homem que se achava muito bom, muito fiel, um homem correto, um homem que nunca roubou, nunca matou, descobriu que era assassino, que era ladrão, que era adúltero, tudo porque Jesus dizia que aquele que pensar em matar já matou. Aquele que pensar em roubar já roubou. E aquele que pensar em adulterar já adulterou. E aquele que pensou em idolatrar ou que ter alguma coisa muito importante na sua vida, já é idólatra. Então eu me descobri completamente nu diante de Deus e descobri o quanto eu era mau. A minha máscara caiu. Estar exposto à palavra, meditar na palavra, nos mostra quem somos. Mas ao mesmo tempo, ela nos leva à cura. Porque, como diz o salmista no Salmo 139, leva-me pelo caminho eterno, conduz, prova o meu coração, vê se há algum caminho mau e leva-me pelo caminho correto. Então, estar debruçado sobre a palavra, se deixar doutrinar pela palavra, instruir pela palavra, faz toda a diferença, porque ele vai fazer aquilo que o Salmo 1 mostra no final do versículo, que ele será como árvore plantada junto às correntes de água. No devido tempo dará o seu fruto, as suas folhas nunca secarão, ele permanecerá.
aquele que permanece na palavra, aquele que se expõe à palavra, aquele que passa por esse exame diário do seu ser, torna-se cada vez mais santo e saudável, ao contrário daquele que tenta fugir da palavra e se esconder de Deus, cada vez mais adoece e cada vez mais se torna palha, que o vento vai dispersar. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a luz manifesta quem eu sou, e a luz é a luz de Deus, que é Jesus Cristo. A luz torna quem somos, mostra quem somos, quando lemos a palavra de fato, e é por isso que tão poucos dedicam tempo para isso, porque estamos como aquele que foge do diagnóstico de câncer, foge do diagnóstico de alguma doença grave, porque não quer saber o diagnóstico. Não vou nem fazer o exame, pode ser que eu esteja com alguma coisa feia, então não quero saber. A coisa feia está lá, se estiver lá ela vai continuar feia, e vai continuar matando, enquanto que o diagnóstico nos dá chance de sobreviver. O que Paulo está dizendo é que eu não devo me associar, não devo nem pensar nelas, não devo nem citá-las, para que elas não me contaminem, porque quando eu coloco a palavra sobre a minha vida, ela manifesta todas as coisas e ela torna visível quem de fato eu sou, e as máscaras caem, a maquiagem cai, o Photoshop se desfaz, e aí aparece tudo aquilo que nós não queremos que apareça: as rugas, a celulite, as marcas, as cicatrizes, tudo. Deus mostra na sua palavra quem de fato somos. E aí quando chegamos ao verso 14, ele diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esta é uma paráfrase que Paulo faz, provavelmente do verso 60, lá do capítulo 60 de Isaías, que eu quero que você vá agora, que nós lemos ainda há pouco. Isaías 60. E ele diz no verso 1 do capítulo 60: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Só que para você possa entender Isaías escreve essas palavras há 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, porque ele anuncia a vinda do Messias. Isaías 53, ele descreve o sofrimento de Jesus. E agora ele declara a vinda do Senhor, a iluminação que o Senhor vem sobre as trevas. E lembre-se que as trevas se abateram sobre esse mundo desde o dia da queda do homem. Tivemos dias e mais dias, uma sucessão infinita de dias. Mas desde a queda, lá no jardim, o mundo está em trevas. Trevas da escuridão, da falta de Deus, do afastamento da glória de Deus. Paulo diz isso em Romanos, que nós estamos sem Cristo, estamos destituídos da glória de Deus, destituídos da luz de Deus. Então agora, o que Isaías está profetizando, ele está declarando que nós, para os judeus que estavam no cativeiro, levantem-se, resplandecem, pois a luz vem raiando, e a glória do Senhor vai nascendo sobre vocês. Ou seja, está vindo o tempo de o Salvador chegar. Está vindo aquele que será a luz do mundo, como diz lá em João. Virá para iluminar a todos, para nos mostrar quem somos, para cair as nossas máscaras e reconhecermos que nós precisamos urgentemente de Cristo, precisamos de Cristo todos os dias, porque nós somos como pacientes que estão na UTI, precisamos de cuidado espiritual todos os dias para continuar vivendo, até que um dia este corpo mortal seja desfeito e um novo corpo seja
edificado em Cristo. Nós temos o Espírito Santo como se fosse um grande respirador para aquele que está entubado e que tem a vida sendo soprada para os seus pulmões. É o Espírito Santo soprado sobre nós para que tenhamos vida e não estejamos mais mortos como estávamos antes, mortos espiritualmente. Isaías está declarando que a luz viria e que as trevas que cobriam a terra e os povos que estavam na escuridão, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória vem sobre ti. E ele então está declarando no verso 3 que as nações caminharão na luz, ou seja, agora não serão apenas os judeus que receberão iluminação de Deus pela lei, mas agora os gentios também serão iluminados e nós fazemos parte desse povo. As nações foram iluminadas e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê todos esses que se ajuntaram e vêm a ti. Os teus filhos virão de longe e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Israel tem uma ligação estreita com o cristianismo. A nação de Israel, o povo judeu, está ligado e não há como desconectar judeus e gentios, porque hoje eles são um só povo através de Jesus Cristo. Estávamos nas trevas e agora fomos iluminados. Aqueles que se expõem à palavra, aqueles que se dedicam à meditação da palavra são iluminados e saem das trevas, saem da escuridão. Aqueles que estão iludidos pelo ouro de tolo desse mundo, quando são iluminados, eles passam a perceber que aquilo tudo é falso, aquilo tudo é mentira, aquilo tudo é feito para enganar. É como aquelas cidades cenográficas que tudo é falso. Toda aquela beleza é falsa, não serve, não funciona, não dá para viver lá. Este é o mundo que o mundo tem diante de nós hoje. Mas precisamos olhar agora com os olhos do Senhor. Olhar ao redor e ver os filhos que o Senhor nos está dando. Os irmãos e irmãs que agora vêm ao Senhor estão iluminados por eles, pela luz que vem ao mundo. E agora a gente vai lá para João, no capítulo 1. A partir do verso 4. Falando de Jesus Cristo, diz: desde o princípio lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A verdadeira luz que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. No entanto, todos os que o receberam, aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João testifica daquilo que viu Jesus Cristo. Isaías testifica daquilo que foi revelado a ele, que ele não viu, mas foi revelado a ele, que a luz brilharia e traria liberdade e tiraria o mundo da escuridão. O que Paulo está dizendo agora é: vocês que foram iluminados, não andem mais nas trevas. Vocês que foram iluminados, cuja luz resplandeceu sobre vocês, olhem para a luz. Sejam iluminados por ela. Deixe que ela revele quem é você. Deixe que ela mostre o seu caminho mau, o seu coração mau.
e busque nela a cura, a transformação, a vida. Busque-a. Seja transformado por ela. Seja iluminado por ela. Medite na palavra, medite naquela que é a luz de Deus para os homens. Jesus Cristo, que só pode ser conhecido através da palavra revelada de Deus. Só posso conhecer Jesus Cristo se eu conhecer as Escrituras. Se eu conhecer quem Ele é, pelas suas palavras, pelos seus atos, pela sua prática, pela sua vida, pelo que foi dito a respeito dele. Então não dá para dizer que eu sou salvo, que eu conheço a Jesus, se eu não sei nada a respeito dele, se a palavra não está em mim, se a palavra não faz morada em mim, se eu não sento e medito nela para conhecê-la, para entendê-la. É preciso se debruçar sobre ela, dedicar tempo para isso, investir tempo de vida para sermos cada vez mais transformados por ela, para que a glória do Senhor seja manifestada sobre as nossas vidas, queridos. Isaías declara que a luz brilharia e que iluminaria o mundo. João diz, ela veio ao mundo para iluminar todo aquele que crer nela, para serem feitos filhos de Deus. Paulo diz, depois de João, bem, agora que vocês são filhos de Deus, filhos amados de Deus, andem na luz e não nas trevas. Abandone a prática antiga, os padrões antigos, a mentira, o erro, a idolatria, o apego ao material, a idolatria, as práticas mundanas, a associação com a mentira, a associação com as práticas erradas, a associação com as obras infrutíferas das trevas. Abandone isso, porque agora você é filho de Deus e você foi chamado para andar na luz e não nas trevas. Por isso nós precisamos ser aqueles que estão em constante transformação para ser mais parecidos com Cristo. Cada vez mais devemos olhar para nós mesmos e estar inconformados com quem somos e dizer para nós mesmos, preciso de mais transformação, preciso ser cada vez mais parecido com Cristo. E esta obra só se faz dentro da igreja, não desse local, mas dentro do corpo de Cristo, onde as pessoas se relacionam umas com as outras e são transformadas pela aplicação da palavra, por lembrar da palavra, por louvar a palavra, por salmodiar, por declarar quem Deus é, por ser examinado, por entrar em conflito, entrar em dificuldade, aprender a perdoar, aprender a amar aquele que não merece amor. É ser transformado diariamente, mesmo olhando para o mundo e olhando para a vida tão difícil, tão complicada, tão cheia de mazelas, e olhar para a vida e dizer, para que viver? Mas lembrar que a minha vida está na mão de Deus, e é Ele quem determina quando eu irei e quando eu ficarei. É Ele que determina qual é o meu propósito nessa terra, e eu só preciso estar com os meus ouvidos atentos e dizer, Senhor, guia-me pelo caminho eterno, leva-me pelo caminho eterno. Eu sozinho não alcanço, eu sozinho não conseguirei, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso estar enraizado, estar junto às águas da palavra de Deus. Se eu não estiver, a possibilidade de eu virar palha é muito grande. E como diz o Salmo 1, a palha o vento dispersa. E diz que os ímpios não prevalecerão no caminho dos justos, na congregação dos justos. Mas aquele que permanece junto à palavra, fincado no Senhor, ligado a Ele, permanece verde, permanece frutífero e dá o seu fruto no tempo certo. A tua vida será frutífera quando você, quando eu estivermos dedicados a ouvir e aprender do Senhor e ser transformados diariamente para sermos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Paulo disse lá em Efésios,
no capítulo 4, que a igreja tem um propósito: levar todos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é capítulo 4, versículo, deixa eu lembrar aqui, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que eu e você não sejamos mais meninos, não sejamos mais inconstantes. Pense a respeito da tua vida. Você tem experimentado inconstância? Tem hora que você está animado e tem hora que está profundamente desanimado. Tem hora que você quer fazer alguma coisa, tem hora que você quer ser piloto de caça e tem outra hora que você quer ser caminhoneiro. Tem hora que você quer ser médico, mas tem hora que quer ser advogado. Você não sabe o que quer ser, está na inconstância. Busque em Deus e Ele dará a direção a você. Não seja inconstante. Não seja levado ao redor de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Não se deixe dominar e nem se associe às obras infrutuosas das trevas. Porque o Senhor não te plantou para isso. Não fomos plantados para isso. Não fomos chamados de filhos de Deus para viver nas trevas. Nós fomos conectados ao Senhor, somos parte da videira. A videira verdadeira, nós somos ramos chamados para frutificar. Amém, igreja? Você pode ficar de pé para nós orarmos? Senhor Todo-Poderoso, graças te damos pela tua grande misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, sabemos que quantas vezes nós temos falhado em buscar o Senhor. A distração, o mundo está repleto de ofertas tentadoras que atraem a nossos olhos, atraem o nosso coração com promessas de felicidade, com promessas de entretenimento e de diversão. São tantas as ofertas, Senhor, que elas chegam a muitas vezes nos incapacitar a ter o que escolher. Mas, Senhor, nós queremos te pedir, pelas tuas misericórdias, que nós saibamos escolher, e escolher a tua presença, a tua palavra, o teu ensino, escolher a fé, escolher a paz do Senhor, escolher estar na tua presença, estar como igreja, vivendo como igreja, para a glória do teu nome. Senhor, não nos deixa ficar na inconstância. Não nos deixa ser, Pai, como palha, que rapidamente são dispersados pelo vento, mas que nós estejamos enraizados no Senhor, nas águas que alimentam a nossa alma, no rio que sai do trono do Senhor. Pai, nós oramos pela igreja, por cada um aqui. Só tu sabes, Pai, a vida de cada um. Nós te pedimos que tu nos instrua a viver segundo o teu querer e a tua vontade. É no nome poderoso de Jesus Cristo que oramos pelos que estão aqui, que estão de pé, que tu os enraize cada vez mais na tua palavra, que os seus corações tenham sede de ti, que sejam como a corça no deserto, tendo sede do Senhor. Ó Deus, nos instrui e nos fortalece. É no nome de Jesus que nós te pedimos,
prova o nosso coração, vê se há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. É no nome poderoso de Jesus Cristo, que é o nosso advogado, nosso Salvador, é o ar que respiramos, é o sopro de vida em nossos pulmões, para que tenhamos vida e um dia sejamos completamente libertos desse corpo mortal e completamente renovados no teu espírito e num novo corpo para desfrutar da tua presença gloriosa na eternidade. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, vês que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos do Senhor
sobre aqueles que o temem, fazem resplandecer a sua luz sobre nós. Nos ilumina, nos fortalece, nos dirige, nos dá ânimo para vencer toda batalha que se apresentar diante de nós. Ele nos torna verdes, frutíferos. Por isso, confie, não tema, não se espante. Ele é o teu Deus. Continue crendo e permaneça firme para a glória do Senhor. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa semana, nós continuamos na obra, em breve estaremos com tudo concluído no nome do Senhor. Deus abençoe a todos, obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença de Fernanda, seja bem-vinda, em nome de Jesus, Deus te abençoe, obrigado por todos que estão conosco, em nome de Jesus.